Paulo Freire, Paulo Reglos Neves Freire, pessoa especial, especial no sentido da importância, da relevância, daquilo que é inspirador, um filósofo da educação da contemporaneidade, que nasceu no dia 19 de setembro de 1921 e faleceu no dia 2 de maio de 1997. Paulo Freire, alguém que, como qualquer ser humano, mas no caso dele, de modo mais denso, é insubstituível naquilo que pode fazer. Um democrata, alguém que tinha a possibilidade, inclusive, de acolher aqueles ou aquelas que, como ele, não pensassem, e ele não entendia isso como ofensa. Quando colocado de modo respeitoso, de modo argumentado, ele entendia como uma contribuição para que ele pudesse melhorar aquilo que pensava e fazia. Paulo Freire, muita gente se lembra dele pensando em método, mas Paulo Freire lidou muito mais com metodologia, isto é, com uma filosofia do método, e contribuiu e contribui imensamente, né, com a educação na contemporaneidade. Não só no Brasil, onde ele também é, como em alguns outros lugares, né, bem acolhido, bem lembrado, e em alguns momentos até objetado. E como eu disse, ele não acharia isso de modo algum algo inadmissível. Afinal, o diálogo não é a concordância forçada. O diálogo é a possibilidade da diversidade de percepções vir à tona e a busca de um consenso que, ao ser construído, ele significa uma elevação da condição melhor para ambas as pessoas ou todas aquelas que estejam ali no diálogo envolvidas. Por isso, no ano em que Paulo Freire faleceu, em 1997, né, ele fez em maio, como eu disse, no mês de outubro, no dia do professor, 15 de outubro de 1997, lembrando que Paulo Freire é o patrono, né, da educação brasileira. Mas em 1997, no dia 15 de outubro, eu fiz uma reflexão junto com colegas da área de educação pública, e essa reflexão, ao lidar com teoria do conhecimento, epistemologia, para usar o termo técnico, trouxe à tona toda a contribuição de Paulo Freire. Não apenas aquilo que ele escreveu, mas aquilo que ele inspirou, aquilo que ele moveu, a amorosidade que ele trouxe à tona, a humildade que foi capaz de fazer. Por isso, quando a gente lembra Paulo Freire, não lembra apenas alguém que é um nome na área de educação, mas uma pessoa que a gente precisa colocar dentro da nossa reflexão, nem sempre para concordar, muitas vezes para crescer, né, o tempo todo, para pensar. Uma pessoa que faz falta, mas essa falta, evidentemente, ela acaba sendo preenchida exatamente pelo tanto, né, o imenso legado que ele carregou. Muita gente pergunta, e Paulo Freire na tua vida? Bom, eu convivi com Paulo Freire pessoalmente por 18 anos, mas eu conheci Paulo Freire como alguém que inspirou ideias. Em 1973, ele ainda estava no exílio, ainda estava fora do Brasil, e eu estava no primeiro ano da universidade. E ao fazer o curso de filosofia, um dos primeiros textos que eu pude ler dele foi exatamente um texto sobre conscientização. Depois, no ano de 1979, eu era professor da PUC São Paulo, ele voltou do exílio por um tempo e foi aclamado por milhares de pessoas na porta do Tuca, do Teatro da Universidade Católica, e eu lá estava também. Quem diria, né, que nos anos subsequentes privaria com ele de uma amizade que foi trazida por amigos também comuns, amigas que me apresentaram a ele. Quando ele voltou ao Brasil, em 1980, ele passou também a ser professor da PUC São Paulo e ficou de 1980 até 1997. Em 1988, ele foi escolhido, ainda antes de tomar posse, pela prefeita Luísa Erundina para ser o secretário de Educação da cidade de São Paulo, e eu fui chamado para compor a equipe de Paulo Freire, e por isso convivi de modo intenso também com ele nesse período. Mas há uma boa coincidência. Ele, enquanto era secretário, também era meu orientador de doutorado. Nos 10 anos finais da vida de Paulo Freire, ele não tinha mais nenhum orientando de mestrado e doutorado, exceto eu. E Paulo Freire, portanto, para minha alegria, foi meu orientador de doutorado, meu amigo, alguém com quem eu pude compartilhar muitas coisas e com o qual trabalhei. Aliás, ele foi, né, meu chefe. No dia que Paulo Freire faleceu, no dia 2 de maio, eu desabei. Né? Eu chorei muito, não apenas porque havia ali perdido um amigo, mas porque nós deixaríamos de ter alguém, né, com todo tipo de legado que ele acabou trazendo. E ele, nesse ponto da existência, era alguém que jovem ainda,
nascido em 1921, em 1997 ele estava com uma idade em que seguiria fortemente com outras compreensões. Mas há algo que parece até colocado agora menos impactante, mas ele faleceu, Paulo Freire, uma semana antes da data da minha defesa, né, da tese de doutorado. E, portanto, evidentemente, isso é um impacto no campo pessoal também muito forte. Ele, durante 4 anos e meio, orientou minha tese de doutorado, e essa tese, quando já marcada a defesa, ele faleceu. Nós aguardamos um tempo, durante um mês, para nos refazermos, em relação, inclusive, à liturgia acadêmica, e eu especialmente, para poder ter condição, né, de ir ali fazer a defesa, e aí chamei para o lugar que ele ocupava, né, dentro da banca examinadora de 5 pessoas, a sua viúva, a professora doutora Ana Maria Araújo Freire, também sendo da área de educação, né, poderia, como fez, compor a banca. E, é claro, minha defesa de doutorado no mês de junho de 1997, ela foi muito mais do que um ato acadêmico, foi um ato amoroso, um ato afetivo, né, e que fez com que a gente o tivesse ali presente conosco. Por isso, a cada momento que eu caminho nas coisas que faço, cada momento que eu faço uma conferência, uma palestra, claro que ele comigo está, né? Não de modo esotérico, sobrenatural, mas aqui, né? Dentro do afeto, dentro da formação, dentro da compreensão, e mais do que tudo, com aquela risada especial também, né, que ele tinha. Paulo Freire era discreto no riso, ele não gargalhava, ele ria e balançava a cabeça um pouco devagarinho, e disso sim, tenho saudade grande, mas sei, né, que a presença dele, ela se faz mais forte do que a ausência. Boa noite a todas e a todos. É uma satisfação imensa poder estar conversando com vocês no nosso dia. Eu, de maneira geral, costumo brincar que o dia do professor não é hoje, 15 de outubro. Aliás, todas as pessoas que me cumprimentaram hoje, eu disse, olha, agradeço, mas hoje não é o nosso dia. Nosso dia é dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos. Às vezes, quando a gente vê um espetáculo como esse que a gente viu, quando a gente vê essa alegria que a cultura brasileira é capaz de produzir, e nós dentro dela, a gente é tentado a dizer assim, será que eu consigo falar depois disso? Claro, é depois disso que a gente consegue falar. Aliás, é depois disso que a gente consegue viver. É por causa disso que a gente consegue ser. É por causa da alegria, por causa do prazer, por causa da nossa luta contínua para enfrentar o dia a dia, por causa da beleza. O que nós vimos aqui até o momento são situações de beleza. A emoção da Selma ao ter o seu primeiro congresso de educação com o conjunto dos educadores e das educadoras com a sua equipe. A emoção da Anitta, da Ana Maria Freire, que aqui chorava o seu professor. Nosso também, mas dela muito mais. Celso Daniel, o homem que vem e põe aqui uma equipe para trabalhar, que é professor também. A Anitta é professora, a Selma é professora, o Celso Daniel é professor. Eu sou professor. O Flávio, que dirige as crianças, é professor. Dá a impressão, às vezes, de que nós formamos uma grande comunidade afetiva. Dá a impressão, às vezes, até que nós somos importantes. Todo ano, no dia do professor, a televisão mostra a gente. Sempre tem uma coleguinha nossa, que provavelmente já foi no ar, nos jornais a essa hora, que vende banana lá no interior do Ceará. E é professora. E todo ano. Aliás, não precisava fazer uma reportagem todo ano. Era só tirar do arquivo. Todo ano lembram da gente no dia 15. E a gente fica em dúvida. Fica em dúvida se a gente comemora, se a gente não comemora. As nossas entidades sindicais, a minha é o Simpro, né, de São Paulo, as nossas entidades sindicais ficam em dúvida se publicam nos jornais que a gente tem que comemorar
ou que não tem que comemorar. Só tem uma coisa: a gente quer comemorar. A gente tem direito de comemorar. A gente tem o dever de comemorar. Quando eu vejo essas crianças, quando eu vejo um professor como o Flávio produzir beleza junto com elas, eu fico pensando que a gente tem que comemorar mesmo. A gente tem que comemorar por uma razão. É quando a gente comemora que a gente se fortalece. O que é que significa comemorar? A palavra mesmo explica. Comemorar, lembrar junto. Comemorar, memorar de memória. O que nós fazemos aqui hoje na abertura desse congresso? O que nós fazemos todo dia? Nós comemoramos. Nós lembramos juntos. Lembramos juntos o quê? Que a vida vale. Que a vida tem que valer. Como dizem algumas religiões, eu quero vida e vida em abundância. A vida vale. Eu estava conversando com a senhora, como é que eu falo de teoria do conhecimento, né? Depois disso fica uma coisa tão esquizofrênica, né? Falar da escola e as teorias do conhecimento. Nós estávamos vendo teoria do conhecimento aqui. Eu estava olhando e pensando assim, olhando principalmente para vocês todas e todos, que dão aula, né, na educação infantil, que trabalham com a educação de jovens e adultos. Vocês já imaginaram se os nossos alunos, tal como os que estavam atrás dessa tapadeira, se eles fossem tão disciplinados como eles estavam aqui no palco, se eles fossem tão aplicados como eles estavam aqui, se eles fossem tão organizados como eles estavam aqui? Nossos alunos não são sempre assim. E sabe por que eles não são sempre assim? Porque a gente talvez ainda não saiba como capturá-los. Sabe por que eles aqui no palco, junto ao Flávio e os outros mestres que estavam com ele, por que eles estavam disciplinados, atentos, não erraram, obedeceram a marcação, riram, sambaram, brincaram? Sabe por quê? Porque isso tem a ver com eles. Porque eles gostam disso. E às vezes a gente esquece que se a gente só consegue ensinar direito se a gente lidar a partir do que eles gostam. E quando a gente ensina o que eles não gostam, eles reagem. Claro, nós não podemos ensinar só o que eles gostam, mas sem dúvida alguma, e isso é a teoria do conhecimento, nós temos que partir do que eles gostam. Nós temos que partir da realidade deles. Se aqui, ao invés de frevo, samba, maracatu, eles tivessem tocado uma valsa, pode ser que eles não gostassem tanto, embora muitos de nós gostaríamos. Pode ser que se tivesse tocado aqui um ritmo que não fizesse parte da cultura, que eles não ficassem tão disciplinados. Nós, em sala de aula, não são poucas as vezes em que a gente atravessa o samba com eles. Claro, não é uma questão de culpa isso, é uma questão de como é que nós os compreendemos. Já imaginaram? Vocês ainda não têm, mas muitos aqui têm na rede estadual e em outros, vocês ainda não têm alunos maiores, a não ser os jovens e adultos. Mas se vocês tiverem, né, de primeira a quarta série, sem falar na emenda 14, tá? Se vocês tiverem de primeira a quarta série, e aqueles que já têm sabem disso, já imaginaram como a escola é gostosa para eles? Tem gente que diz assim, essa criançada não gosta da escola. Não é verdade. Eles adoram a escola. O que eles não gostam muito é das nossas aulas. Eles adoram a escola. Se amanhã cedo tivesse aula, não tem, né? Por causa do congresso, né? Mas tem na rede estadual. Não, também não tem em algumas escolas. Algumas, a minha filha está numa escola estadual, amanhã não tem aula. Né? Vai ver que combinaram, né? Não ter, a rede não sei. Mas veja só. Melhor ainda, nós temos que ir, que a gente comemora em vários lugares, né? Uma é aqui, outra é lá, outra dentro da sala. As crianças não gostam da escola? Gostam. Elas não gostam muito da nossa aula. Sabe por quê? Amanhã, por exemplo, 7 horas da manhã, é aquela correria, ele chegando na escola. Aquela alegria, todos brincando, rindo. Aí toca o sinal, vai tudo quietinho para a sala de aula.
Senta ali, fica horas sentadinho, em cadeira de madeira, etc. Aí toca o sinal para o intervalo, sai aquela alegria. Vão, brincam, tanto que a gente tem que pôr gente para tomar conta deles. Tá? E aí toca o sinal de novo, eles vêm tudo quietinho. Termina a aula, eles vão alegres e não vão embora para casa. Você tem que mandar embora. Se a aula termina mais cedo, eles ficam ali na escola. Por quê? Porque eles adoram conviver na escola. Agora eles entram nas nossas aulas, e às vezes, isso no primeiro grau e até outras situações, pegar o primeiro grau, eles não gostam muito. E a gente acha que eles são tontos, né? Eles deveriam adorar as coisas que a gente faz. Eles estão ali com 13, 14 anos de idade, com os hormônios fervendo, e tem gente que confunde hormônio com demônio, né? E eles estão com os hormônios fervendo. Os hormônios estão fervendo. Sabe o que eles querem na vida? Eles querem coisas horrorosas. Eles querem dançar. Eles querem ficar, namorar, chavecar. Eles querem brincar, eles querem passear. Eles não entendem nada da vida. Não entendem. Sabe o que eles tinham que gostar? Eles tinham que gostar de entrar em sala de aula, ficar 4 horas quieto, sem poder se mexer direito, tá? Com os hormônios ali e com a gente ensinando para eles coisas fundamentais que eles têm que apreciar. Qual é a diferença entre um adjunto adnominal e um complemento nominal? Qual é o nome dos 7 primeiros reis de Roma, os 4 latinos e os 3 etruscos? Qual é o nome das marginais, dos afluentes do Amazonas, da margem esquerda e direita? Qual é a capital da Tanzânia? Como é que você calcula a raiz do delta em matemática? E, para culminar, a gente manda eles lerem Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco. E eles não querem. Eles reagem a isso. Sabe por que eles reagem? Talvez, e isso é teoria do conhecimento, talvez porque a gente tem a teoria sobre o conhecimento, mas não talvez sobre o conhecimento deles. E a gente precisa ter. A gente precisa saber o que é que eles sabem. A gente precisa saber também onde é que eles estão para a gente ir até lá, pegá-los e trazê-los para o mundo do conhecimento que a gente quer também. Se nós não sabemos onde eles estão, como é que nós vamos buscá-los para trazê-los? Eu não digo que não se deva dar Camilo Castelo Branco, aliás, é ótimo. Não se deva ensinar adjunto e complemento nominal, e nem o nome dos 7 primeiros reis de Roma. A questão é que muita gente em educação começa por aí sem partir da realidade deles. E aí eles ficam indisciplinados. Quando é que uma classe 170, e aqui estava, ficam fervorosos, animados, quando está se lidando a partir das coisas que eles querem? O que disse o Flávio aqui para nós? Que eles ensinam português, matemática, ensinam música, ensinam cidadania, fazem cidadania, tudo por meio da música. Já imaginaram se começasse a ensinar cidadania para o menino ou a menina não ficar na rua, não consumir droga, né, não cair na marginalidade? Se começasse isso dando aula sobre o que é marginalidade, o que é droga, etc. Não, se parte do que eles têm para chegar onde a gente acha que é necessário que eles estejam também. Eu não vou fazer uma exposição sobre teorias do conhecimento que eu ia fazer. Eu quero avançar num outro tema. Dentro disso, a propósito de falar disso. E vou até relatar para vocês uma história que é muito bem contada pela professora Estela Graciani, da PUC, que lida muito com meninos e meninas de rua. Tá? Aliás, ela lançou um livro a semana passada, chamado Pedagogia Social da Rua. É uma coisa interessantíssima. E a Estela Graciani conta uma história que eu vou recontar rapidamente, que tem muito a ver com teoria do conhecimento e com a gente. A Estela, aos 10, 12 anos, ela decidiu educar, alfabetizar, aliás, meninos e meninas de rua ali da Praça da Sé, em São Paulo. Naquela época era muito perigoso trabalhar com crianças de rua, porque havia uma perseguição policial. Ainda é, né? Porque a sociedade brasileira acha que a criança marginal nasce assim. Vocês se lembram, há alguns anos, quando havia aqueles arrastões no Rio de Janeiro, né, na praia? Se você assistisse televisão, você teria a nítida sensação que aquela criançada saía de dentro da água. Porque a TV, etc., só mostrava ela saindo. Só, não dizia que elas viviam no morro, que ela saía do morro, que ali ela não tinha educação, não tinha comida, como se elas saíssem da água. E elas são nossas. Elas são crianças, meninos e meninas de rua, porque na rua elas estão, mas elas pertencem a nós.
E a responsabilidade é nossa também. Nossa da sociedade. E a Estela conta essa história. Há 10, 12 anos isso. Ela não podia chegar e começar a dar aula para eles. Porque eles são desconfiados com o mundo adulto. Afinal de contas, eles estão lá, daquele jeito, por nossa causa. E ela começou a cercá-los. Só convivendo com eles. Era um grupo de 12, 15 meninos e meninas entre 10 e 16 anos de idade. Começou a conviver com eles, uma semana, duas. Na terceira semana que ela estava ali só convivendo, ela, uma professora da universidade, né, ali na convivência, um dia eles a cercaram e disseram para ela o seguinte, em função da diferença de idade. Falaram assim, ô véia, o que você quer aqui? Ela falou, eu queria dar aula para vocês. Eles falaram, a gente não quer não. A gente já foi para a escola. A escola não tem nada a ver com a gente. A gente vai para a escola, fica 4 horas sentado dentro de uma sala fechada, com a mulher gritando com a gente lá dentro, né? Aí quando a gente sai da sala, fica outra mulher gritando com a gente do lado de fora, né? E aí fica uma mulher lá na frente mandando a gente ficar quieto, e a gente fica quieto, e a mulher senta e fica falando para a gente assim, a pata nada. A pata nada. Ô véia, a gente sabe que a pata nada, a gente não vai à escola para saber que a pata nada. Então nós não vamos à escola, a escola não tem a ver com a gente. Aí ela falou, continuou convivendo com eles, a Estela Graciani. Depois de alguns dias, eles a cercaram e falaram assim, ô véia, a gente achou você legal, a gente queria que você ensinasse a gente a ler e escrever. E aí ela disse uma frase maravilhosa, que todo educador demora para aprender a dizer. Ela disse, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei ensinar vocês. Eu só sei ensinar menininho e menininha bonitinho, que toma banho todo dia, que tem família, que tem livrinho. Aqueles que eu aprendi, às vezes, no curso de pedagogia. Eu não sei dar aula para vocês. Aí eles disseram para mim a frase que eu queria até que vocês guardassem na cabeça. Não precisa anotar. Porque para mim ela é a síntese da teoria do conhecimento em educação. Eles disseram para ela assim, ô véia, não esquenta a cabeça. Vamos fazer o seguinte, a gente te ensina como que a gente consegue aprender. Aí você aprende e ensina para a gente o que a gente tem que saber. A gente, olha, isso é teoria do conhecimento. A gente te ensina como que a gente consegue aprender, você aprende e ensina para a gente o que a gente tem que saber. E eles aprenderam, e ela ensinou. E ela aprendeu, e eles ensinaram. Eles não queriam ter aula em sala de aula, eles queriam ter aula ali no Parque Dom Pedro, para quem conhece, debaixo dos viadutos. Pegavam papéis na 25 de março, pregavam tudo nas paredes, e tinham aula ali em círculo. E ela alfabetizou todos. Ainda tem, pelo menos do grupo que ela conta, tem uns 3, 4 que estão vivos ainda. Isso faz uns 12 anos. E um dia, ela estava sentada em círculo, dando aula para eles, depois de ter aprendido com eles, como é que eles aprendiam. E de repente todos correram, todos saíram correndo. E ela ficou, não sabia o que era. Né? Quando ela olhou para lá, era a polícia militar, que vinha vindo, na época, de uma forma um pouco agressiva, e baixando o cacete. E ela, doutora ou não da universidade, saiu correndo, claro. Tá? Saiu correndo, quebrou o salto do sapato, etc. 1 hora depois, ela estava ofegante, foi até o mocó onde eles se escondiam, e eles estavam todos lá, um tempão lá, sossegados. E ela chegou esbaforida, suada, com o vestido sujo, e falou assim, vocês me sacanearam, é o fim da picada, como é que vocês fazem uma coisa dessa? Né? Como é que vocês correm, ninguém me avisa? Eles disseram assim, ô véia, você é tão estudada, mas é tão tonta, véia. O que adiantou você estudar tanto se você não sabe quando a polícia vem vindo? E mais, véia, você já falou de onde você dá aula, já mostrou o livro que você escreveu? Não adianta nada isso, véia. Na hora de correr, véia, a gente tem que correr em zigue-zague, porque o que vai reto é a bala. Isso é trágico e é engraçado. E falei mais, véia, você tem que correr separada. Você correu atrás da gente, a gente tem que correr separado, porque quem corre junto é a polícia. E é. Ora, veja só. Um grupo de meninos e meninas que vive na maior cidade da América Latina, na maior concentração da América Latina. Um grupo de meninos e meninas que não tem ninguém para puxar a cobertinha dele à noite e perguntar, está com frio? Já fez sua tarefa? É abandonado. Um grupo de meninos e meninas que não tem ninguém para dizer, já escovou o dente antes de dormir? Estudou para a provinha amanhã?
Como é que está a sua dorzinha de barriga? Um grupo de meninos e meninas que não tem comida, que se quiser comer, tem que roubar. Se quiser comer, tem que enfiar um caco de vidro no meu pescoço, no semáforo, senão eu não dou. Um grupo de meninos e meninas que sabe quando a polícia vem vindo, senão ele morre. Um grupo de meninos e meninas que tem que saber correr separado, senão ele morre. Um grupo de meninos e meninas que tem que saber que a bala vai reta, senão ele morre. Eu ponho ele numa sala de aula e falo para ele assim: apata nada. Apata nada. Ele fica na escola? Não, ele sai. De quem é a culpa? Dele. Vagabundo, não quer estudar, a sociedade deu a chance e não aproveitou, o governo montou a escola e você não foi, bandido, marginal, lugar de bandido é na cadeia ou no cemitério. É assim que muita gente trata. E por trás tem uma questão de teoria do conhecimento. Por trás tem uma questão política. Por trás tem uma questão ética. E eu fui alfabetizado numa cartilha, que muitos de vocês foram também, que foi a Caminho Suave. Caminho Suave é uma boa cartilha, como qualquer livro, não é bom sempre em qualquer lugar para qualquer pessoa. Tanto ela é boa que eu fui alfabetizado nela. Serve para todo mundo em qualquer lugar, a qualquer tempo? Jamais. Na Caminho Suave, eu sou de Londrina, no Paraná, uma cidade agrícola. Em 1960, quando eu fui alfabetizado, você nem era nascido aí. Em 1960, quando eu fui alfabetizado em Londrina, na minha cartilha, vovô via uvas. E eu, Mário Sérgio, também via uvas. Não era só vovô que as via. Porque uva fazia sentido para mim, ela fazia parte da minha realidade. A questão é que em 1960, em Caicó, no sertão do Seridó, também se usava Caminho Suave. Em 1960, em Caicó, no sertão do Seridó, no Rio Grande do Norte, na cartilha vovô via uvas. E lá tinha um menininho, da mesma idade que eu, chamado Cícero. Vovô via uvas e Cícero não via. Uva era estranho para ele. Sabe qual foi o resultado? Ele não aprendeu. Quando chegou no fim do ano, Cícero foi reprovado. No ano seguinte, ele fez de novo a primeira série. Usaram de novo com ele o vovô vendo uvas. E ele, Cícero, continuou sem ver uvas. Quando chegou no final do ano, ele foi reprovado de novo. Fez a terceira vez. Usaram as uvas, ele foi reprovado outra vez. Aí ele saiu da escola. Ou o pai dele tirou ele da escola, com o argumento: meu filho não dá para o estudo, ele vai trabalhar. Ou o Cícero saiu convicto que ele era burro, porque algumas crianças aprendiam, ele não. Não precisava ser a Caminho Suave. Podia ser uma outra cartilha muito usada em muitos locais, que era a cartilha do Sodré. Uma boa cartilha, usada em Minas, em várias regiões. Mas como qualquer livro, não é bom sempre em qualquer lugar para qualquer pessoa. A cartilha do Sodré, por exemplo, quando ia ensinar encontro consonantal, encontro de consoantes, que é uma coisa difícil da criança aprender, para ensinar o encontro da consoante D com a consoante R, a palavra e o desenho para ela aprender era dromedário. Que é uma coisa do nosso dia a dia, né? As nossas crianças estão habituadas a encontrar dromedário aí pela cidade. Quando ela ia ensinar dígrafo que parece um encontro consonantal e não é, estrangeiro dá pulo dessa altura para aprender dígrafo. O dígrafo LH, que é difícil para a criança aprender, quem alfabetiza aqui sabe isso, tá? A palavra e o desenho para ela aprender o dígrafo LH era lhama, que é outra coisa do nosso dia a dia. Você está por aqui em São Paulo, elas descem dos Andes, vêm passear aqui entre nós. Sabe qual é o resultado? Sabe qual é? Em 1997, há um resultado. Em 1960, eu, Mário Sérgio, podia nunca ter dado de frente com uva, lhama ou dromedário. Mas meus pais eram alfabetizados. Minha mãe era professora, meu pai era bancário. Em casa tinha livro. A gente viajava, que é um meio de aprendizado. Ia ao cinema, ia ao zoológico. Portanto, se eu tivesse visto ao vivo diretamente uva, lhama ou dromedário, para mim tanto fazia. Mas não para o Cícero. Para ele foi fatal. Sabe qual é a consequência? Nós estamos aqui agora, no Teatro Municipal em Santo André, e de repente eu olho lá na ponta e vejo o Cícero lá fora,
com a vassoura na mão e a cabeça baixa. E aí eu falo, ô Cícero, entra aqui, senta aqui, hoje é dia do professor, nós estamos comemorando, isso é uma coisa da cidade, é coisa sua também. Você também é daqui. Vem aqui, nós estamos falando de educação, isso também é para você, vem Cícero. E aí ele provavelmente de cabeça baixa vai dizer, ô professor, obrigado, isso não é para mim não, isso é para gente como vocês. Eu sou burro, eu não aprendo nada. A professora falou que eu era burro. Ela, inclusive, me pôs de castigo algumas vezes. Meu pai falou que eu era burro. Os menininhos aprendiam, eu não aprendi. Então, eu sou burro. Então, obrigado, professor. Eu só sei trabalhar com a mão. Por isso, quando o senhor terminar a sua fala, a sua aula, o senhor me chama, que eu venho aqui varrer a sala, que isso eu sei fazer direito. Tem milhares de Cíceros pelo país afora. Milhares. Alguns a elite cria, alguns a elite política cria, alguns a exclusão cria, outros nós criamos. Independe da elite, independe da política, independe da economia. Alguns nós criamos, quando a gente não reflete sobre a teoria do conhecimento que a gente está usando. Quando a gente não pensa nas consequências políticas da nossa atividade pedagógica. Quando a gente acha que usar um texto, o texto é bom, a gente usa, sem lembrar das consequências pedagógicas que isso tem. Querem ver outro exemplo? Nas áreas periféricas das nossas cidades grandes. Livro de estudos sociais. Pode ser na educação infantil de 1ª a 4ª. Tem uma tarefa no livro que é a seguinte, está lá escrita. Pergunte ao seu pai como era a cidade quando ele nasceu. Ótima tarefa para levantar a memória. Imagine a seguinte cena. Sexta-feira, a menininha sai da escola com essa tarefa, na periferia, e vai para casa com essa tarefa. Pergunte ao seu pai como era a cidade quando ele nasceu. Ótima tarefa para levantar estudos sociais. Só tem um problema. 40% das famílias nas áreas periféricas só tem a mãe. 40% das famílias na periferia das cidades têm 3, 4 filhos de pais diferentes. 40% das crianças nas áreas periféricas não conhecem o pai porque a família só tem a mãe como chefia, que fica fora de casa o dia todo. A criança vai para casa envergonhada, porque ela não pode fazer a tarefa. Como ela é pequena, ela se sente culpada por aquilo. Sabe qual é o resultado? Na segunda-feira, ela não vai à escola, porque ela tem vergonha de uma tarefa que ela não fez, como se fosse um problema dela. Ou ela vai, mas vai assim, ó. Vocês já viram isso? De cabecinha baixa, e naquele dia senta lá no fundo. Quando a aula começa, um de nós ou uma de nós, dando aula ali, com a nossa capacidade persecutória, tá? A gente vai direto assim, ó, você, leia a sua resposta. Eu não fiz, professora. O que foi? Eu não fiz, professor. Fala alto que eu não estou ouvindo. Eu não fiz, professora. Vagabunda, eu já falei, você não estuda. Por que você não se aplica? Se você não estudar, sabe o que você vai ser na vida? Você vai ser faxineira, que é o que a mãe da menina é. Você vai ser empregada doméstica, que é o que a mãe daquela criança é. Produção de excluídos e não de incluídos. Atenção! As elites brasileiras, a elite política, a elite econômica, ela é predatória na história. Ela é predatória. 497 anos de hemorragia do sangue dos excluídos. Mas ela não é a única responsável pela exclusão. Nós também somos. Nós também somos no nosso dia a dia, quando a gente não pensa que por trás de uma tarefa tem uma realidade, e que eu posso dar aquela tarefa, que eu posso, desde que eu pense na realidade existente, e mude até o termo da tarefa. E ao mudar, eu escrevo assim, pergunte a um adulto, como era a cidade quando ele nasceu. Porque quando eu pergunto por pai, por mãe, às vezes eu não estou falando da periferia, mas eu posso colidir, bater de frente com a criança que é filha de pais separados, com a criança que é órfã, etc. Precisa pensar nisso. Isso é epistemologia, ou seja, é teoria do conhecimento? É.
e é política também. E eu queria, amarrando essas ideias, levantando com vocês a principal questão política da nossa atividade de teoria do conhecimento, que é a seguinte: por que nós somos professores? Por que é que nós somos professores e professoras? Nós somos tudo aqui professor de carreira, ou seja, a gente está na carreira o dia inteiro, corre para lá, corre para cá, corre aqui, corre ali. Essa é a carreira nossa. 21h40 numa quarta-feira, nós estamos dentro de um auditório, né, abanando, suando um pouco. Eu estava olhando essa molecada deliciosa, dançando e pulando, e eu olhava para eles e eu falava assim, mas que energia que eles têm. Nós também. Olha que a gente pula o dia inteiro, dança que nem eles estavam dançando, vai para lá, vem para cá, faz isso, faz aquilo. Pergunto eu, por que é que nós somos educadores e educadoras? Para quê? A gente ganha mal, corre que nem louco, trabalha o tempo todo, luta para fazer o trabalho que faz, come só café e bolacha o dia inteiro. É o nosso alimento básico, é café e bolacha. O corpo docente é alimentado por café e bolacha. Tá? Se você somar nesta sala, nesse auditório, o quanto nós já comemos de bolacha, já tomamos de café, dava para encher o estádio aqui de Santo André. Tem gente aqui cujo alimento hoje foi café e bolacha em vários locais. E quando chegou aqui, café e bolacha. E se a gente chegasse e tivesse um sanduichinho, a gente ia olhar e falar assim, tem alguma coisa estranha. Por que nós somos educadores e educadoras? Todo dia que a gente quer largar a profissão. Todo dia. Você chega em casa. Secretária também, não é só professor, também faz isso. Eu sei porque eu fui secretário, tá? Você chega em casa 11h30 da noite. Senta no escuro. Você quer ficar no escuro, 15 minutos. Nessa hora, quem vive com você, se ele chegar perto, ele leva. Você quer ficar no escuro 15 minutos. Você não aguenta mais humanos. Você não pode ver mais humanos. Você quer ficar 15 minutos ali. Aí você senta, para e fala assim: eu vou largar essa bosta. Eu não aguento mais isso. Eu vou criar galinha, vou vender sanduíche natural, eu vou montar uma barraquinha de cachorro quente, eu vou ser dogueiro, mas vou largar isso. Chega suado, não tomou banho, às vezes vai dormir sem tomar banho. Está com tanta fome que às vezes você vai esquentar a comida e esquenta tudo de uma vez só na panela, faz um mexido assim. Come de colher. E ainda acontece uma coisa que vocês já viram várias vezes. Às vezes você está ali pensando nisso e de repente você ouve uma vozinha assim: mãe? Você olha e fala assim: mãe, que é? Mãe, amanhã eu tenho prova de geografia, você não podia tomar de mim? Esse tomar dá uma ideia, mas dá uma ideia. Você fala: eu não, por que você não estudou? Por que não passou de estudante? Isso é problema da sua professora. Eu já estou por aqui. Eu vou largar esse negócio. No outro dia, 7h10 da manhã, está na escola. E faz isso 5 anos, 10 anos, 30 anos. Aposenta e volta. Nesse auditório, há professoras que eu conheço e professores que aposentaram e voltaram. Vários. Por quê, hein? Porque nós ganhamos mal? Sim, mas nós não somos a profissão que ganha pior, embora a gente ganhe muito mal. Não somos. Estou falando no geral do nosso país. É que a gente não consegue ficar fora. Porque outros profissionais também aposentam, e a aposentadoria não é tão alta, e nem sempre eles voltam. Nós voltamos. Volta por quê? Volta por quê? Por que nós somos educadores e educadoras? Eu tenho uma suspeita. Nós somos educadores e educadoras por paixão. Paixão pelo quê? Paixão por ganhar mal?
por correr muito, por participar de atividades, por ter que enfrentar essa molecada, por passar o dia para lá e para cá, comer café com bolacha. Paixão pelo quê? Eu não tenho dúvida de uma coisa. Educador e educadora de verdade tem paixão pela vida. Qual paixão? Paixão por uma ideia desse tamanho. A ideia de que gente foi feita para ser feliz. E esse é o nosso trabalho. Para isso que nós existimos. Não é que nós não sejamos profissionais, mas a nossa profissão, como dizia o Paulo Freire, é amorosa. Nós somos amadores. A gente ama, e por isso é amador, e a gente está aprendendo sempre, por isso a gente é amador. Como toda paixão, nós somos cheios de som e fúria, dizia o Shakespeare, que nós somos cheios de som e fúria. Nós fazemos muito barulho, nós brigamos demais, nós damos muita risada. Se isso aqui fosse um encontro de médico e dentista, estava um silêncio. Né? Nós fazemos um barulho infernal. Nós rimos muito, toda a nossa coisa é humorada, a gente dá risada. Né? Alguém que não é da nossa área olha e fala assim, mas rindo do quê? Né? E a gente ri. Ri, brinca. Antes de começar a atividade, estava todo mundo rindo. A hora que terminar, as pessoas continuam rindo. Ri do quê? Nós fazemos muito barulho, nós brigamos. Tem reunião de conselho de escola no fim do ano, em algumas escolas, que tem professor que quase pula no pescoço do outro, na conselho de classe. Porque a gente tem fúria, paixão, é movida a fúria. Reunião nossa, a gente adora fazer reunião. Tá? A gente adora se encontrar. Nós adoramos nos encontrar. Tem gente aqui que eu já tive em outro congresso, está aqui no primeiro, vai estar no segundo, no terceiro, aí você vai em outro lugar, ele vai. A gente adora se encontrar. A gente não aguenta a gente o dia todo, mas a gente adora a gente. Senão a gente não estaria nessa atividade. Eu tenho uma admiração profunda por professoras de educação infantil, por exemplo, ou que trabalham em creches. Porque ela tem o trabalho mais difícil. Eu dar aula, Mário Sérgio, é muito mais tranquila. Eu trabalho com adultos, etc. Eles têm autonomia. Agora, a professora de educação infantil, por exemplo, ou na creche, ela lida com afeto. Tem aquela criancinha que você está passando perto dela, de 5 anos, 4 anos, e ela está de cabecinha baixa. E aí você vai, põe a mão na cabeça dela e fala assim, que foi? Está tristinha? Às vezes você é o único adulto que põe a mão nela. Ela gruda em você. Gruda afetivamente. E onde você vai, ela vai junto grudada em você. Tia, 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 tia. E é duro lidar com isso. Porque você sabe que você pode ser a única pessoa que dá a ela um pouco de carinho. Ou que perguntou para ela o que ela estava sentindo. É difícil isso. Por que nós somos educadores? Reunião. Nossas reuniões normalmente duram 1h30. Tá? Na primeira meia hora a gente fica falando mal de quem não veio. Tá? É assim, porque esse povo não vem, assim não dá, isso é um negócio impossível, como é que a gente faz uma coisa dessa, etc. Na segunda meia hora a gente fica falando bem de quem veio. Não, mas nós estamos aqui, nós vamos levar essa luta, isso é uma coisa importante. E na terceira meia hora a gente fica tentando achar horário para marcar outra reunião. E vai. E nós vamos vivendo de reunião, de café com bolacha, de discussão, de emoção, emoção, emoção. Eles dançam, a gente chora. A Anitta fala, a gente chora. A criança gruda, a gente chora. Alguém fala, a gente se emociona. Nós lidamos com paixão. Paixão pelo quê? Por essa ideia, a de que gente foi feita para ser feliz. Por que nós rimos tanto? Aqui tem uma coisa que tem gente que não lembra. Nós somos uma profissão em que nós sempre lidamos com o futuro. Está sempre aberto para nós. Querem ver? Tem gente nesta sala que começou a dar aula com 16 anos e os seus alunos tinham 7. Aí você fez 17, eles tinham 7. Você fez 20, eles tinham 7. Você fez 30, eles tinham 7. Você fez 40, eles tinham 7. Cada um e cada uma de nós tem contato com o que há de mais novo na vida humana. Por isso que é um absurdo um professor imaginar que quanto mais ele vive, mais velho ele fica. Porque essa ideia não vale para humanos.
essa frase que diz que eu, quanto mais vivo, mais velho fico, não vale para humanos. Isso vale para coisas. Para que alguém, quanto mais vivesse, mais velho ficasse, teria que ter nascido pronto e ir se gastando. Isso acontece com sapato, fogão, geladeira. Seres humanos não nascem prontos e vão se gastando, nascem não prontos e vão se fazendo. Eu, Mário Sérgio, em 1997, sou a minha mais nova edição. Revista, um pouco ampliada, mas a minha mais nova edição. Eu sou o mais novo de mim, fica clara essa ideia? Eu não sou o mais velho. Se o critério de velhice é o tempo, o Mário Sérgio mais velho está no passado. Eu sou o Mário Sérgio mais novo, como cada um de nós é. Por isso que é absurdo a ideia de algumas pessoas que acham que não tem que mudar. Vida é mudança, é processo. Nós somos a única profissão. E o Leonardo Trevisan, que é um professor e jornalista do Estadão, diz isso tão bem. Nós somos a única profissão, a única que alguém atravessa a rua para cumprimentar. Você está passando no final de semana, nas férias, onde for, de repente você olha assim, professora! Aí você olha, lá vem um deles. Tá? Atravessa a rua. Ninguém faz isso com padeiro, com dentista. Dentista! Lá, padeiro! Conosco vem, atravessa a rua, faz um gesto, vem até nós. Às vezes já cresceu, às vezes gruda na gente, olha para a gente e faz uma pergunta dificílima para nós. É assim, você lembra de mim? E a gente tem tantas e tantos conosco que nem sempre a gente lembra. E aí eles dizem uma frase, todo mundo aqui já ouviu isso. Eles dizem uma frase que é fortíssima. Às vezes eles dizem assim, um dia, professor, você disse uma coisa que mudou minha vida. Às vezes eles dizem, um dia você falou uma frase que mudou minha vida. E a gente precisa pensar que tipo de frase a gente fala e para onde que a gente muda a vida deles quando muda. Isso é política. É pedagogia também. Às vezes eles fazem uma coisa pior, isso já aconteceu comigo, provavelmente com vocês também. Chega e fala assim, professora, sabe de uma coisa? Ou, professora, sabe de uma coisa? Hoje eu sou professor por sua causa. Nessa hora eu fico com as pernas bambas. Tá? Por duas razões. Uma é afetiva, adoro essa ideia. É quando diz assim, eu sou professor por sua causa, porque foi o senhor que causou. Acho ótimo. Mas tem uma outra interpretação da frase que eu gosto mais ainda, que é assim, eu sou professor por sua causa, ou seja, a nossa causa é a mesma. Nós temos a mesma causa. E qual é a nossa causa? Gente, pessoas, igualdade. Nós somos, antes de tudo, e com isso eu queria amarrando a reflexão, nós somos, antes de tudo, inconformados. Criança pedindo esmola, a gente não quer. Gente morrendo em hospital na porta, a gente não quer. Gente com o estômago doendo de fome, a gente não quer. Criança na bandidagem, adulto na bandidagem, a gente não quer. E como é que a gente diz o nosso não? Na sala de aula, no trabalho, na discussão. Vocês sabiam que a primeira palavra que um ser humano aprende a dizer é não? É isso que nos define. Não é mamãe, mamãe é a segunda, porque a mãe treina a criança para falar mamãe. Depois é papai, porque a mãe fica com dor na consciência e ensina a falar também. Mas a primeira palavra que um ser humano aprende a falar é não. Você vai com a mamadeira, ela diz não. Você enfia a mamadeira, ela cospe em você. Você segura, ela solta o corpo, que é o jeito dela dizer não para pesar para você. Você diz não, ela chora, que é o jeito dela dizer não. O que define o humano é o não. Se eu perguntar a um cão, e ele pudesse me entender, ele pudesse responder. Se eu perguntasse a um cão, o que você vai ser quando crescer? Ele dirá cão. Pergunto eu a um humano, a uma criança, o que você vai ser quando crescer? Ela diz, eu vou ser pedreiro, eu vou ser médico, eu vou ser engenheiro. Porque se ela responder, eu vou ser gente, eu vou perguntar para ela, que tipo de gente? Porque isso é possível para humanos. Não há só um jeito de ser humano. Embora haja só um jeito de ser cão dentro da raça. Mas há muitos jeitos de ser humano. Ora, não. Não a quê? Nós somos capazes de dizer não à ditadura dos fatos. Atenção.
Eu sempre conto essa história e queria recontar para vocês. Tem muita gente que está em educação e precisa repensar muito se quer continuar em educação ou se deve continuar. Tem gente que está em educação inspirada não no Paulo Freire, na Emília Ferreira, no Vygotsky, no Anísio Teixeira. Tem gente que está em educação inspirada no Cristóvão Colombo. Lembra-se do Cristóvão Colombo? Colombo, quando partiu, não sabia onde ia chegar. E quando chegou, não sabia onde estava. Tem gente que está na atividade educacional politicamente desconhecendo o resultado que faz e o efeito. Como Colombo, parte sem saber onde chegará e quando chega não sabe onde está. Eu proponho em vários lugares, já propus isso em outras cidades, vou propor aqui também, que a gente substitua esse patrono da educação por um outro, que é Mendes Sá. Lembra-se do Mendes Sá? Um dia tinha uma professora de História do Brasil dando aula, como a Selma, que é professora de História do Brasil também, uma professora de História do Brasil dando aula sobre os governos gerais. E aí ela falou sobre Tomé de Souza, falou sobre o Duarte da Costa. Quando ela estava falando sobre o Mendes Sá, ela viu que tinha um aluno distraído lá no fundo, aí ela virou e falou assim: Pedro, o que fez Mendes Sá? Ele disse: fez o que pôde. Tá? Para mim, esse tem que ser o patrono da nossa educação. Agora, atenção, que eu quero ir concluindo com isso. Eu não estou pregando a acomodação. Sabe por quê? Porque a frase é: eu faço o que posso. Mas essa frase pode ser dita de dois jeitos. A mesma frase. Um jeito é o jeito desarmado, entregue, derrotado, humilhado, que é: eu faço o que eu posso. Gente, tem criança que está fora da nossa escola, eu faço o que eu posso. Gente, tem colega que não está conseguindo se integrar no projeto, eu faço o que eu posso. Gente, nós precisamos reorganizar, os adultos não podem ficar sem alfabetização, eu faço o que eu posso. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de outro jeito de dizer a mesma frase, que é: eu faço o que eu posso. Ou seja, eu não deixo de fazer o que pode ser feito. Fica clara a diferença? Um é: eu faço o que eu posso. O outro é: eu faço o que eu posso. Ou seja, não deixo de fazer o que pode ser feito. E Paulo Freire dizia muito bem: se você não fizer hoje o que hoje pode ser feito, dificilmente fará amanhã o que hoje deixou de fazer. Porque as condições se alteram. Se você não fizer hoje o que hoje pode ser feito, dificilmente fará amanhã o que hoje deixou de fazer. Eu faço o que eu posso. A diferença, atenção nisso, a diferença entre uma frase e outra não é uma questão de tom vocálico. Dizer: eu faço o que eu posso, ou eu faço o que eu posso, não é um problema de voz, é um problema de convicção política. É um problema de no que é que se acredita. Não é um problema partidário. Partido é problema das pessoas, se elas querem ter ou não. Alguns têm, outros não. Mas que é política, é sempre. Alguns diriam: eu não me meto em política. Já se meteu ao dizer essa frase. Porque quando você acha que não se mete em política, você, queira ou não, fica ao lado de quem está vencendo. É como se olhar uma criança de 14 e brigar com uma de 3. E dizer: eu não vou me meter, eu sou neutro. É óbvio que o de 14 vai massacrar o outro. E aí você já se meteu. Omitir-se é ficar ao lado de quem vai vencer. Omitir-se é ficar ao lado do mais forte. E nem sempre o mais forte é aquele que merece vencer, ou que deve vencer. Às vezes ele é só o mais forte, e não o correto. Ora, por que é que nós somos educadores? Alguns diriam: eu gosto de ser educador porque eu queria ser livre, livre como um pássaro. Pássaros não são livres. Pássaros voam sem saber para onde voam. Pássaros não podem não voar. Humanos são livres, podem escolher, podem dizer não. E só quem pode dizer não pode dizer sim. Ora, vocês já viram isso numa criança? Um gato, se ele passar perto de uma tomada de luz aqui, encostar o dedo na tomada de luz, tomar um choque, o gato nunca mais põe o dedo na tomada. Uma criança vem, enfia o dedo e toma um choque. Você fala: tá vendo? Isso aí dá choque. Ela vai no outro dia e põe de novo. Você diz: olha aí, põe de novo. Você vai pôr um protetor de tomada, ela vai, arranca e enfia outra vez. Humanos são livres desse ponto. Humanos se recusam à ditadura dos fatos. Humanos se recusam a aceitar as coisas sob o argumento de que elas são assim. E educador é, antes de mais nada, aquele que de fato, quando vê
diferença social, a exclusão, a dor, a falta de trabalho, a falta de escola, a falta de comida, a falta de lazer. Olha, e quando alguém diz, aqui é assim, diz não, é por enquanto, mas não vai ser. É por isso que eu sou educador, é por isso que eu sou educadora, é por isso que nós estamos juntos. Tem um ditado que circula por aí que diz, a minha liberdade acaba quando começa do outro. Mentira, esse ditado é excludente. A minha liberdade acaba quando acaba do outro. Se algum ser humano não é livre, nenhum ser humano é livre. Se alguma criança não for livre da fome, ninguém é livre da fome. Se alguma criança não for livre da falta de escola, ninguém é livre da falta de escola. Se alguma mulher não for livre da discriminação, nenhum homem, nenhuma mulher são livres. A minha liberdade não acaba quando começa do outro. A minha liberdade acaba quando acaba do outro. Ser humano é ser junto. Eu queria concluir lembrando uma coisa. O que é mais importante para nós? Por que é que nós comemoramos? Por que é que nós pensamos o dia de hoje? Por que é que nós estamos reunidos? Na Idade Média, a tripulação de um barco se chamava companhia. Companhia era o nome da tripulação de um barco. Sabe de onde vem essa expressão? De uma expressão em latim que era cum, pan, ia. Ou seja, repartiam o pão. Daí vem a palavra companheiro ou companheira. Companheiro ou companheira, independentemente de conotações de natureza partidária que hoje podem ter, representam a expressão repartem o mesmo pão. Partilham a mesa. Estão juntos para produzir a vida. Pois bem, eu adoro essa ideia, por uma razão. Porque ela lembra muito para mim um ditado chinês, que é o que vocês estarão fazendo nesse congresso, que é a nossa atividade educativa. Os chineses dizem o seguinte, se duas pessoas vêm andando por uma estrada, cada uma carregando um pão, quando elas se encontram, se elas trocarem os pães, cada um vai embora com um pão. Mas se duas pessoas vêm andando por uma estrada, cada uma com uma ideia, quando elas se encontram, se elas trocarem as ideias, cada uma vai embora com duas. Essa é a nossa tarefa. Trocar ideias para todos terem pão. Queria concluir lembrando que de vez em quando, sempre conto essa história para concluir esse tipo de fala, de vez em quando a gente quer desistir. De vez em quando a gente perde um pouco a esperança. E como dizia o Paulo Freire, a esperança que a gente tem que ter não é a esperança da espera, é a esperança do esperançar. Porque tem gente que tem esperança da espera, que assim, eu espero que mude, eu espero que resolva, eu espero que acabe. A esperança de que falava o Paulo Freire é a esperança do esperançar. Esperançar é ir atrás, é buscar, é escavar, é não se conformar. Paulo Freire dizia isso. No entanto, tem hora que a gente quer desistir. Se diz, eu estou em educação já há 5 anos, 10 anos, não dá certo, essas coisas não funcionam. E nessa hora me lembro de uma pessoa, eu sempre conto isso, queria recontar aqui, para quem já ouviu e para quem não ouviu, contar. Eu lembro de uma pessoa que eu conheci em 1991, quando era secretário de Educação em São Paulo, que foi uma das maiores honras que eu tive na minha vida, que foi Nelson Mandela. Nelson Mandela veio ao Brasil e eu pude também recebê-lo. Quando eu me defrontei com aquele homem, de 1,90 m, 70 anos de idade, cabelos brancos, um negro alto, bonito, digno, que eu estiquei a mão para ele, que ele apertou a minha mão, as minhas pernas bambearam na hora. Porque eu não estava apertando a mão do homem, eu estava apertando a mão da esperança. Nelson Mandela ficou 27 anos preso. 27. Não foi uma semana, um ano ou 5. 18 na solitária. Na África do Sul, não foi em Miami. 18 anos na solitária na África do Sul. Em nome de uma ideia desse tamanho. Que as pessoas não são diferentes por causa da cor da pele. 27 anos na cadeia e não desistiu. Já imaginaram? Depois de um tempo as pessoas foram visitá-lo e disseram, Nelson, larga disso, assina o documento, a gente não vai vencer. Você está aqui há 5 anos, larga disso. Ele não largou. Nelson, faz 15 anos que você está aqui, abre mão das suas ideias. Um dia vai acabar o apartheid, eu espero que sim, vai acabar. Nós não vamos vencê-los. Desista. Ele não desistiu. Nelson, faz 20 anos que você está preso.
Larga disso. Eles são mais fortes, eles são os donos das leis, eles são os donos das fábricas, eles são os donos do dinheiro. Nós não vamos vencer. Espera, um dia vem alguém e ele não desistiu. Nelson, faz 25 anos que você está preso, 1/4 de século. Para com isso, deixa, já está velho, outro virá. Ele não desistiu, ele ficou 27 anos preso. Hoje ele é o presidente da África do Sul. E começou um processo de extirpar, de arrancar, de esmagar um dos maiores nojos da história humana, que é a discriminação racial. Qual é a nossa tarefa na vida? Mandelar. Sair mandelando. Mandela aqui, mandela ali, mandela lá. Vai mandelando. Não desiste. Na nossa tarefa é mandelar. Sabe por que nós somos educadores e educadoras? Porque a gente mandela. Porque a gente vive mandelando. Por isso que a gente tem que comemorar sim o dia 15 de outubro. Porque 15 de outubro é o sinal da nossa mandelação. Mas os outros dias também são. Paulo Freire tem que ser homenageado, porque Paulo Freire nunca desistiu. Ele foi preso, exilado, tiraram, cortaram, puxaram. E ele seguiu um pouco os versos daquela música, né, que é o nosso lema também. Eles cortam um verso, a gente escreve outro. E eles me pegam vivo, eu escapo morto. Paulo Freire é o pedagogo da esperança. A esperança do esperançado. Ele não desistiu. Por isso que ele não morreu. Albert Schweitzer, o grande médico austríaco, que aos 20 anos foi para a África, tinha uma carreira brilhante na Europa, foi para a África, e na África ficou 50 anos trabalhando com os pobres lá. Ele tem uma frase que eu acho que se aplica imensamente a Paulo Freire. Ele dizia, Albert Schweitzer, a tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é o que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. A tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é o que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Que é a esperança. Paulo Freire morreu? Não. Morreu o corpo dele. Madre Teresa de Calcutá morreu? Martin Luther King morreu? Jesus de Nazaré morreu? Sócrates morreu? Frei Caneca morreu? Zumbi dos Palmares morreu? Não. Onde eles estão? Em nós. Nós não vamos desistir. Eles não vão nos vencer. Eles quem? Aqueles que no nosso dia, no dia do professor, querem que a gente fique meio alegre, meio triste. A gente não quer só metade, a gente quer por inteiro. A gente não vai ficar meio alegre, meio triste hoje. Nós vamos ficar muito alegre e a nossa tristeza nós vamos transformar em luta política, em combate contra a miséria. Nós não vamos ficar tristes, magoados. Eles não vão nos vencer. Tem muita gente que desiste em educação, não tem importância. Outros vêm. Nós somos muitos inconformados. Aqui nesse auditório tem gente com 19, com 25, com 50, com 60 anos. Eles não vão nos vencer. Eles quem? Todos aqueles na nossa sociedade, na nossa vida, que queiram esmagar a dignidade humana, que queiram mostrar que um ser humano vale mais que o outro, porque ele tem mais dinheiro, que queiram achar que só porque alguém tem uma classe social diferente, que ele não tem o direito de comer, que ele não tem o direito de trabalhar, que ele não tem direito de frequentar uma boa escola. Eles não vão nos vencer. Eles não venceram Paulo Freire. Eles não venceram Nelson Mandela. Eles não venceram os nossos colegas, as nossas colegas, que nos últimos 10, 20, 40 anos morreram na profissão. Eles não vão nos vencer. Eles não vão nos vencer, porque quem se foi, não se foi. Está em nós. Educação é uma corrida de bastão. A gente corre até um ponto, alguém pega e leva adiante. Eles não vão nos vencer, e com isso eu incluo, por uma razão. Porque nós temos paixão. Porque a gente gosta de gente. Porque a gente tem esperança do esperançar. Eles não vão nos vencer. Porque a gente comemora hoje e a gente comemora sempre. O comemorar é o lembrar junto. Eles não venceram, repito, para concluir de fato, Paulo Freire.
Paulo Freire está vivo em nós. As ideias de Paulo Freire estão vivas. Os ideais de Paulo Freire estão vivos. Nós estamos vivos. Paulo Freire vive em nós. Nós vivemos nos nossos alunos. Os nossos alunos vivem as suas esperanças, desejos. A escola e as teorias do conhecimento. Eu acho que a maior teoria do conhecimento que a gente vai pensar é o conhecimento sobre nós mesmos e mesmas. É pensar por que é que nós somos educadores e educadoras. Nós somos educadoras e educadoras por uma razão banal. Porque a gente tem que ser feliz. E esse é o nosso trabalho. A gente gosta de se repartir, se distribuir, se multiplicar, se juntar, se agregar. Quer que eu desejo que vocês tenham esses dias de congresso com essa ideia também. Desejo o quê? Que nesses dias de congresso, cada um e cada uma de nós mandele bastante, Paulo Freirei bastante, Madre Teresa de Calcutei bastante, porque essas pessoas, Paulo Freire, Mandela, Madre Teresa de Calcutá, não são só pessoas, elas são verbos, porque elas são ação. Eu tenho que mandelar, eu tenho que freirear, eu tenho que calcutear, porque esse é o exercício da esperança, da dignidade, da liberdade, da igualdade e do amor na história. Por isso nós somos professores, para mandelar, freirear, calcutear. Nós somos professores e professoras e a gente tem que ter orgulho do nosso dia, por uma razão. A gente não quer o mal. A gente pode até fazê-lo, mas ele não é intencional. Mas para que a gente não o faça, nós temos que pensar sobre a nossa prática. Senão, mesmo sem querer, nós o fazemos. E é um desastre transformar uma bela intenção num resultado negativo. Por que é que nós somos professores? Porque a gente ama. Ama o outro, ama as coisas, ama a vida. Só podia, Selma, e eu agradeço imensamente o convite, só podia ter feito esses desenhos uma criança chamada Amanda. Amanda. Não é odianda, né? Não é odianda, não é não gostanda, não é invejanda. É Amanda. Só podia. Olha que geração belíssima. Tem crianças brancas, tem crianças negras, tem crianças até cor-de-rosa. Tem gente cor-de-rosa. Tem criança de todo jeito. Amanda. Educação, educador, vale a pena. E eu fico imensamente feliz de ter compartilhado com vocês um pedaço dessa noite, com os meus colegas e as minhas colegas, que gostam, como eu, como gosta Paulo Freire, como gostam outros, como gosta a Selma, amiga minha, pessoa que trabalhou comigo e que eu respeito imensamente, parte da equipe da Selma que eu conheço diretamente, mas sei da competência também da outra parte de pessoas que aqui estão, minhas colegas de trabalho, meus colegas de trabalho, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Às vezes eles dizem para nós, sai para lá, sai para lá, sai para lá, mas a gente vem. Minhas colegas, meus colegas, é uma alegria imensa partilhar com vocês um pouco dessa noite. É uma alegria imensa comemorar com vocês o Dia do Professor. É uma alegria imensa que junto conosco, em cada momento, em cada fala, esteja Paulo Freire aqui presente. É uma alegria imensa que no Dia do Professor nós ainda o sejamos. Que no Dia do Professor nós sejamos professores e professoras. E por fim, é uma alegria imensa que a gente possa repartir ideias para todos terem pão. Obrigado.